A Clínica Laforme dispõe de uma equipe multiprofissional, com procedimentos conservadores, cirúrgicos e todo acompanhamento pós-cirúrgico. As doutoras Daniela Fukumaro e Tainara Cassol lhe convidam para uma visita e um bate-papo muito esclarecedor para que você tire todas as suas dúvidas. Hoje o assunto é dermatologia. Vamos lá? Os cuidados com a pele devem ser tomados o ano inteiro, mas com a chegada do verão, esses cuidados se intensificam. A dermatologia tem cada vez mais investido em tratamentos modernos e cada vez menos invasivos. Existem vários procedimentos que podem ser feitos aqui, a nível ambulatorial. Para sabermos um pouco mais dos lançamentos e todas as novidades do setor da dermatologia, nós viemos até a Clínica Laforme e conversamos com a doutora Daniela Fukumaro, que é dermatologista. A preocupação com o envelhecimento é geral. Tanto homens quanto mulheres se preocupam com a saúde, qualidade de vida e com a estética. Existem vários procedimentos dermatológicos que auxiliam, mas alguns mais eficazes, mais modernos. Quem nos responde, nos coloca por dentro das últimas novidades da área dermatológica é a dermatologista Daniela Fukumaro. Seja muito bem-vinda ao programa Glamour. Falar em envelhecimento. O que cada um de nós deve se preocupar? Então, o envelhecimento da pele, ele tem dois fatores principais que eu gosto de dividir para as pessoas entenderem melhor. O intrínseco, que é o envelhecimento do ano mesmo, vai passando os anos e nós vamos envelhecendo. E o que a gente consegue prevenir, principalmente, é o envelhecimento extrínseco, que é aquele causado por fatores externos, que é entre o sol, entre o cigarro, os hábitos de vida. Então, esses hábitos externos são aqueles que principalmente a gente consegue prevenir, né? E o cronológico, que é a nossa própria idade, a gente tem também procedimentos para ajudar nesse envelhecimento cronológico. O verão chegou e os cuidados com a pele devem ser redobrados. Quais são as principais dicas? E há diferença em cuidados com a pele do homem e da mulher? Existem cuidados, sim. O homem, na verdade, ele tem uma característica diferente da mulher, né? Então, ambos buscam a mesma coisa, né? Que é a prevenção de manchas, de rugas, controle da oleosidade, tudo isso é parecido, mas existe uma estética masculina e uma estética feminina, né? E o verão, na verdade, é uma estação que as pessoas se preocupam muito com a estética, porque a gente expõe mais o nosso corpo, a gente tem mais eventos sociais, de uma certa maneira, né? E a questão da exposição solar também. Então, é uma época que os consultórios de dermatologia, de cirurgia plástica, de fisioterapia têm uma grande procura. Mas, na prática, quais seriam os cuidados de primeira mão com a chegada do verão? O principal, né, Thaís, não só pensando na estética, mas principalmente na saúde, seria o uso do protetor solar, tá? Durante o ano todo tem que se usar, em dias nublados também, mas sem dúvida alguma, no verão, essa atenção tem que ser redobrada. Então, se tiver que dar uma dica, eu acho que é o uso regular do protetor solar. Fala-se muito, doutora, na harmonização facial. Você pode nos explicar como harmonizar o rosto e se há diferença entre a harmonização masculina e feminina? Com certeza, esse é um assunto que está muito em alta, né? E a gente pratica muito no consultório, né? Na verdade, a harmonização facial foi um termo que foi criado sobre procedimentos que a gente faz para embelezar e frear esses sinais do envelhecimento, tanto no homem como na mulher, né? Então, os principais procedimentos que a gente faz na harmonização facial são os preenchimentos, né? Que aí tem várias regiões preenchidas, as olheiras, a região
bochechas, o suco, o lábio. Existem os bioestimuladores de colágeno, que o principal é o ácido polilático, que é o Sculptra, que são produtos que a gente injeta na pele para melhorar a flacidez, principalmente desse terço inferior. E a toxina botulínica, que é para a ruga dinâmica da face, né? A combinação desses procedimentos é chamado de harmonização facial, tá? Lembrando que tem muito caso que às vezes não consegue se resolver com isso. E aí a gente também tem aqui na clínica a cirurgia plástica para resolver esse tipo de caso, né? Então, aqui a gente tem uma equipe bem completa para tratar todos esses casos. E difere, né? A estética masculina e a estética feminina. A gente não pode deixar um homem com um rosto feminino ou vice-versa. Então, a posição da sobrancelha é bem importante, os compartimentos de gordura da face, o contorno mandibular, o próprio lábio. Há uma diferença muito importante entre o homem e a mulher, a anatomia da face masculina e a anatomia da face feminina. Como funciona o Sculptra? O Sculptra, ele é o ácido polilático, é um produto injetável que ele é indicado para flacidez. Hoje em dia, quando se fala no tratamento da flacidez, se fala no Sculptra. Então, ele é um produto que a gente injeta na pele. Muita gente confunde com preenchimento, mas ele não é um preenchedor. É um produto que, quando a gente injeta na pele, ele vai fazer com que o próprio paciente produza o colágeno dele. Então, melhora muito a flacidez. Então, para o terço inferior da face, isso daqui um pouquinho caído é flacidez, né? A gente faz também para a região abdominal, para a coxa, para o glúteo. O Sculptra nos Estados Unidos é até conhecido um pouquinho como o bumbum brasileiro, porque ele deixa mais firme, ele dá uma empinadinha, e para celulite melhora bastante também. Então, em tratamento injetável para flacidez, hoje em dia a gente fala no Sculptra. E qual é a duração e a manutenção? É mais de uma aplicação, no caso? Sim, o protocolo do Sculptra seriam 2 aplicações, o ideal, com intervalo de 2 a 3 meses. E o resultado ele se mantém por bastante tempo. A gente fala em 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, né? Então é um resultado bem permanente de estímulo de colágeno e muito natural, porque é o colágeno do próprio paciente. A gente costuma chamar o Sculptra de poupança de colágeno. A gente vai estar tanto tratando, mas prevenindo também, estimulando uma formação de um novo colágeno nesse paciente. Uma outra novidade muito comentada atualmente é o MD Codes. O que significa? Recentemente, tu participaste de um congresso, né, a respeito, então, se pudesse clarear, né, do que se trata. O MD Codes, na verdade, é até bom esclarecer que todo mundo sai falando MD Codes, né? O MD Codes, na verdade, é uma técnica de preenchimento facial que foi criado por um cirurgião plástico brasileiro, o Dr. Maurício de Maio, né? No qual ele mapeou algumas zonas da face que, quando preenchidas, melhoram e embelezam o rosto, né? Então, todo ano eu sou convidada para participar do MD Codes, que é um evento que tem em São Paulo, em que são apresentadas essas técnicas de preenchimento, tá? Então, dependendo da região que a gente preenche, a região, por exemplo, malar, zigomática, que é uma região que dá muita estrutura para a face, a gente consegue promover um lifting não cirúrgico, ou seja, a gente coloca um preenchimento aonde precisa, né? Então, tem hoje em dia pontos na região, ele mapeou o rosto todo, na verdade, existem pontos malar, zigomático, aqui na região do queixo também, mandíbula, e isso muda muito a face, melhora muito a sustentação facial também. Antigamente, o que difere, eu acho, o MD Codes, Thaís, é que assim, antigamente a gente tratava muito a ruga. Então, o paciente se queixava do suco, a gente pegava e colocava preenchedor naquele suco. Hoje em dia, com o MD Codes, o que a gente sabe é que, por exemplo, esse suco se forma porque essa bochecha está caindo, está perdendo sustentação. Então, a gente vai na causa do problema. A gente coloca o produto ali em cima, sustenta aqui em cima, depois até pode complementar o suco. Mas a gente antes tem que estruturar onde está perdendo essa sustentação. Então, o MD Codes veio trazer isso, fora a questão do embelezamento, assim. Existem pontos na região aqui da bochecha que o próprio Maurício denominou top model look, ou efeito blush natural, que é aquilo que a gente faz com o contorno da maquiagem. O próprio preenchedor traz isso para o dia a dia. Então, dependendo do lugar que a gente coloca, a gente consegue afinar esse rosto. Às vezes as pessoas acham que o preenchimento não pode ser feito num rosto mais redondo, mas dependendo da região que você coloca, você consegue até afinar esse rosto. Assim, os resultados são fantásticos mesmo. Então, para o famoso bigode chinês, para as ruguinhas, então existem outros tratamentos além do famoso botox ou preenchimento. Sim,
hoje em dia, com o MD Codes, a visão do preenchimento mudou muito. Então, não é mais tratar a ruga, é tratar a causa do problema, é embelezar. Então, mudou muito. A gente analisa o rosto como um todo hoje em dia. Então, não é simplesmente... As pessoas acham que é muito simples preenchimento botox, as pessoas acham que é colocar onde tem a ruga. E hoje em dia a gente sabe que cada vez mais foge-se disso. A gente tem que ir na causa do problema, né? No próprio lábio existem pontos de MD Codes que a gente tem que preencher, volumizar, embelezar esse lábio, mas não deixar todo mundo igual. Vale lembrar que também não é uma receita de bolo, que todo mundo vem e você tem que pôr naqueles lugares. É individualizar, é embelezar aquele paciente. E qual é a idade correta para procurar um dermatologista já preocupado com o envelhecimento? Você sabe que, até eu estava estudando isso, a partir dos 30 a gente já tem uma perda importante de colágeno. Isso é uma pergunta muito comum. Não existe uma idade mínima, até porque varia-se muito de pessoa para pessoa, né? Então, em relação às vezes toxina, preenchimento, nos primeiros sinais a gente já tem que atuar, porque esses procedimentos eles são preventivos também. Não adianta o paciente já vir com aquela ruga super marcada e falar, agora eu vou começar a fazer o Botox. O Botox vai ajudar, só que não sozinho, né? Então, assim, aos primeiros sinais de envelhecimento já dá para a gente começar como prevenção. Eu tenho hoje em dia pacientes com 22, 23 anos que já têm uma testa marcada, não tem jeito, tem que começar a fazer a toxina botulínica para prevenir. Então, varia muito de paciente para paciente. Mas, assim, uma perda importante de colágeno, a gente já nota aos 30 anos. Bom, muitas pessoas têm medo da intervenção cirúrgica. Sim. E por muitas vezes não vai em busca dessa melhora da qualidade de vida, que está intrinsecamente ligada, né? Então, é bom lembrar que vários procedimentos destes, aliás, todos que foram falados aqui, são feitos a nível ambulatorial. Sim, esses procedimentos todos que a gente conversou até agora, eles são procedimentos ambulatoriais. Eles são feitos com anestesia tópica ou anestesia local, o paciente faz, vai embora, vida normal, né? Às vezes fica algum roxinho, fica um pouquinho inchado, mas não precisa se afastar das atividades normais, né? Vale lembrar que a cirurgia plástica tem o seu lugar também. Aqui na clínica tem muitos casos que às vezes a gente recebe e eu e a doutora Tainara, a gente conversa muito, a gente procura trocar muita ideia para ver se é um caso mais cirúrgico ou um caso, às vezes, que a gente consegue resolver ambulatorialmente. Porque depende muito também do perfil do paciente. Tem paciente que às vezes tem até indicação de cirurgia, mas ele não quer fazer uma cirurgia, ele quer procurar algo menos agressivo. Tem paciente que quer fazer uma cirurgia, que é um resultado mais agressivo, mais rápido. Então, tem perfil de paciente e indicações diferentes. Eu acho que esses procedimentos, eles trabalham juntos, na verdade, né? E nada impede de fazer um lifting facial cirúrgico e embelezar com preenchimento, consertar a molheira depois. Então, aqui na clínica, a gente procura associar tudo isso também. Outra dúvida frequente é em relação ao verão, a exposição ao sol. Algum desses procedimentos que nós conversamos fica impossibilitado de tomar um sol? Na verdade, essa pergunta é muito boa, né? Porque todo mundo acha que não dá para fazer procedimento no verão, né? Então, assim, os procedimentos que trabalham mais a superfície da pele, que é o laser e o peeling, agora no verão fica um pouquinho mais complicado para aquele paciente que se expõe ao sol. Embora a gente também tenha laser que não é tão ablativo que a gente consiga fazer agora no verão. O próprio ultrassom microfocado também, que é um aparelho que a gente tem feito muito para flacidez, ele, por exemplo, não tem problema com verão, né? E esses procedimentos injetáveis que a gente conversou bastante, que é o preenchimento, a toxina botulínica e o Sculptra, eles podem ser feitos qualquer época do ano, porque não mexe na superfície. É um procedimento mais interno, assim. Focamos muito o nosso bate-papo no rosto, na face, mas lembrando que alguns desses procedimentos podem ser usados, inclusive, no abdômen, como você comentou. Então, vamos relembrar quais que podem ser usados, então, para flacidez e, de repente, uma gordura localizada. Então, os tratamentos corporais, a gente faz para flacidez o ácido polilático, que é o Sculptra. A gente associa bastante aqui com aparelhos, que seriam a radiofrequência com pulso eletromagnético e ultrassom microfocado, né? Temos aqui na clínica também a drenagem linfática, né, com a massagem modeladora, porque também a gente tem que pensar na retenção de líquido. E as cirurgias plásticas também, quando há um excesso muito grande de pele, a conduta é cirúrgica também. Então, a gente tem bastante tratamento corporal também. Doutora Daniela, então é importante ressaltar que a dermatologia está à disposição em cada vez mais investindo em tratamentos modernos, justamente para aliar saúde com qualidade de vida, né? Isso,
Com certeza. Eu acho que isso é muito importante que você falou, Thaís. Não dá para esquecer assim que o dermatologista ele é o médico responsável pela saúde da pele de uma maneira geral, né? Então não é simplesmente chegar e tratar os problemas estéticos, até porque muitas vezes o problema estético ele é reflexo da saúde da pele do paciente como um todo, né? Então é muito importante procurar o dermatologista, o cirurgião plástico, procurar médicos especializados para se fazer esses procedimentos estéticos. O verão está chegando, mas lembramos que os cuidados com a pele devem ser tomados o ano inteiro. Com certeza, eu acho que vale a gente lembrar que assim, a pele é o maior órgão do corpo humano e ele é o órgão mais externo, então ele é o que está em contato com o meio exterior. Então é um órgão que ele tem a ver com a aparência do indivíduo e também com a saúde, né? A pele ela pode refletir problemas de saúde, é um alvo muito de câncer de pele nessa época do ano, principalmente por conta da exposição solar. Então acho que é salientar a importância de prevenção, então usar bastante protetor solar, ingerir bastante líquido e procurar sempre o médico, o dermatologista ou cirurgião plástico para fazer esses procedimentos estéticos, que são os médicos que estudaram para isso, estão preparados para fazer um bom trabalho e lidar com as complicações também, porque existem complicações nesse procedimento e eu acho que é muito importante o médico estar preparado para isso também.